Olá, professor. Sou o Manuel Vinícius e irei iniciar as apresentações sobre nosso trabalho do livro Negrinha de Monteiro Lobato. Vai ser apresentado por mim, Manuel Vinícius, Suzana, Camila, Márcia e Pamela Maria. José Bento Monteiro Lobato, mais conhecido como Monteiro Lobato, foi um escritor e teve uma marcante presença no pré-modernismo, especificamente por ter o perfil crítico das expressões artísticas modernas, questionados e denunciados das desigualdades sociais e regionalista, com a utilização constante de termos e costumes do homem interioriano. Lobato traz grandes constantes reflexões para seus livros, como Negrinha, no qual o autor demonstra através de expressões, características e a vida narrada da personagem, o racismo e a realidade dos negros no Brasil, tal como foi publicado em 1920, época também marcada pelo preconceito racial. No livro, narra-se a história de uma filha órfã de escrava. Com a morte da mãe, a menina passa a ser criada por Dona Inácia, uma senhora rica e branca, presa aos hábitos racistas do período de escravidão, supostamente abolido em 1888. Embora voltadas principalmente ao público infantil, as obras de Lobato demonstram a preocupação do autor com os temas sociais como a educação brasileira e a modernização no país. É nóis. Meu nome é Suzana da Silva Oliveira. Hoje eu irei falar um pouco sobre o movimento literário da época. Eu vou falar um pouco sobre o pré-modernismo. Ele foi um período da literatura brasileira que aconteceu no século XX e durou até a Semana da Arte Moderna, que foi em 1922. Monteiro Lobato lançou o Negrinha em 1920. O pré-modernismo, por ser um período de transição, ele apresenta traços do século XIX. E também ele é marcado pelo nacionalismo crítico, onde não há idealizações românticas. O pré-modernismo ele não é um estilo de época, pois ele apresenta multiplicidade temática. Como eu falei antes, ele é um período em transição, e é entendido que ele é um período em transição entre o simbolismo e o modernismo. Então é possível você encontrar traços dos estilos passados, como naturalismo, realismo, simbolismo. Então estão inseridos nessa época e nessa fase os livros publicados entre 1902 a 1922. Boa noite. Então, eu sou a Camila Santana e eu vou falar um pouco sobre o resumo do livro A Negrinha e sobre a opressão e o preconceito que existe nele. Então, dá para perceber logo pelo título do livro, que é A Negrinha, que já tem o sufixo inha, no sentido pejorativo. Além do mais, nota-se que a apresentação desse sufixo inha é um tratamento pejorativo dado à personagem principal no decorrer do conto, que ela é apresentada como uma pobre órfã de 7 anos. Preta, não, fosca, mulatinha, escura de cabelos rossos e olhos assustados. Essas características não revelam apenas características físicas da menina, mas também sua condição social e seu constante estado psicológico. Negrinha, como é dita no livro, é vítima de um meio social injusto e preconceituoso, cujos padrões se valem da submissão dos mais fracos e da hipocrisia. Oi, eu sou Márcia e vim falar sobre o final do livro, de Negrinha. Então, Negrinha morreu sem saber o lado bom de viver, né? O lado bom de sorrir, de ser feliz, de brincar. Além de ser negra, não era padrão, não era loira. A patroa dela era muito má com ela, vivia
falando palavrões, dando beliscões, e ela, como criança, não sabia que a vida era muito mais que aquilo, porque ela vivia na fazenda. E até que então chegou, né, as sobrinhas da dona Inácia, e ela viu que era totalmente diferente quando elas brincavam. Quando ela viu a boneca, a vida dela mudou. Foi aí que ela percebeu, né? E como eu ia falando, quando as sobrinhas de Dona Inácia estavam na fazenda, ela soube o que era brincar, o que era rir. Ela viveu. E até que então as sobrinhas foram embora, né? E Negrinha morre. Porque ela preferia ter esperança. Então morrer pra ela tudo, né? Ela ia sair dali e não ia ver. Ela ia sair dali e não ia viver mais aquilo que ela vivia e do que ela não gostava, porque ela tinha provado o doce que é a vida. Mas infelizmente ela morre. E tem uma parte que é no final da narrativa que o Monteiro Lobato nos mostra e fala assim: e de Negrinha ficaram no mundo apenas 2 impressões, uma cômica na memória das meninas ricas. Então, Negrinha se contentava com pouco, só apenas com a boneca para ela já era motivo de felicidade e de muito riso. Lembra-te daquela bobinha da titia que nunca vira a boneca? Outra de saudade no nó dos dedos de Dona Inácia. Como era boa para um cocrê.